Olá, pessoal. Sou a professora Marta Cassar. Estamos no módulo Legislação e hoje nós vamos trabalhar e estudar o Decreto Municipal aqui de Sorocaba, número 22.120, de dezembro de 2015. Vejam, já haviam outros documentos relacionados a esse assunto, já havia uma normatização. E esse documento, então, veio fechar os regramentos sobre que assunto, Marta? Sobre o estágio probatório. Nossa, que nome estranho, o que é isso? Para você que nunca trabalhou no serviço público, esse estágio probatório é aquele período que a administração pública, a prefeitura, analisa por 3 anos todos os aspectos daquele servidor que acabou de ingressar após o concurso, tá? Então, só faz estágio probatório quem passou no concurso. 3 anos ele fica sendo avaliado por fases, para verificar se ele realmente tem aquela postura, aquela tendência, aquelas habilidades, aquelas competências para trabalhar com o público. Que público? A população, né? Servidor público. Então, ele vai servir a população porque ele está trabalhando na administração que é a direta, que é a prefeitura, tá bom? Então, vamos ver quais são as providências que são tratadas nesse decreto, tá? Portanto, a partir desse decreto, é o prefeito quem faz esse decreto, porque essa ação, esse decreto está determinado na lei orgânica do município. Ele faz a consideração inicialmente ao capítulo 8º do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Sorocaba. Depois ele fala também da necessidade de se atender à regulamentação e também à padronização dos procedimentos e das ações inerentes à avaliação dos estágios probatórios da prefeitura. E também, finalmente, ele fala por que ele vai fazer, né? Pela necessidade de implementação de melhoria de processos para a aplicação desse estágio probatório. Então, por isso que esse instrumento legal existe, esse decreto existe para melhoria de processos, ok? Qual o processo? De avaliação, tá? Todo o processo ele vai sendo melhorado dentro da prefeitura. Ou ele é uma inovação ou é melhoramento de um processo já existente, né? Nesse caso, o processo já existia e ele veio, então, a acrescentar itens importantes que têm todo sentido para a administração pública, tá? No artigo 1º, ele vai falar que estará em cumprimento de estágio probatório todo servidor nomeado para cargo efetivo pelo período de 3 anos de efetivo exercício. Portanto, aquele que fez o concurso, a partir do momento em que ele fez o concurso, ele sabe que vai viver 3 anos de avaliação, tá? Esse estágio é composto por 3 fases. Cada uma dessas fases tem 12 meses e são contadas a partir do primeiro dia de efetivo exercício. Vejam, ele não é contado a partir do primeiro dia que você concluiu, que você fechou, que você foi aprovado no concurso, que saiu lá a lista no jornal Município de Sorocaba que você é um dos aprovados no concurso. Nem a partir do momento que você é nomeado. A nomeação não dá esse direito do início do estágio probatório. Começa no primeiro dia de efetivo exercício. Como é que eu sei, Marta, que é o primeiro dia? Porque você passou o cartão ou você assinou o livro ponto. Esse é o primeiro dia que você está de fato trabalhando naquele cargo, naquela função, ok? E a partir desses 3 períodos de 12 meses, então aí sim esse servidor público alcançará essa estabilidade, desde que esteja aprovado em todos os aspectos dessa avaliação, desse estágio, que vai sendo então monitorado dia a dia, mês a mês, ok? O que é estabilidade? Estabilidade, o conceito de estabilidade é que o patrão não pode mandar embora o servidor. Uma vez que você é aprovado num concurso, não pode acontecer, por exemplo, trocou o prefeito, a prefeita, e você está lá trabalhando no seu cargo, que você foi concursado, e esse prefeito fala, não gosto dele, não gosto dela, ele é de um partido que não combina com o meu, etc., vamos mandar embora. Não pode. A questão, passados 3 meses, perdão, os 3 anos, esse servidor público adquiriu então ele nunca mais vai poder ser mandado embora, Marta? Claro que vai. Ou se vai. Se ele
cometer infrações durante o trabalho todo, durante o período todo em que ele está trabalhando como servidor público, ele vai ser submetido, então, a processos administrativos e pode até mesmo chegar à exoneração, sim. Então, não é ser estável não significa que nunca mais ninguém vai mandar embora, portanto, ser exonerado, e aí, portanto, eu posso fazer o que eu quiser. Não é assim. Tem todo um regramento para a pessoa não ser dispensada. A pessoa tem direito aí a ampla defesa, mas chega no momento final, uma definição, ele pode ser sim exonerado. Então não confundam, né, essa questão. Portanto, resumindo, 3 fases de 12 meses, o primeiro dia que ele realmente foi trabalhar, que ele passou o cartão, e a partir desses 3 períodos de 12 meses, ele adquire então a estabilidade, tá? Se ele for aprovado. Cada período será independente um do outro, podendo haver o desligamento em qualquer uma dessas fases. Então, durante a avaliação de desempenho, esse estágio probatório, passou a primeira fase de 12 meses, a pessoa já pode ser dispensada se ela não cumpriu aquilo que é esperado para o serviço público naquela função, naquele cargo? Sim, pode sim, ok? Em qualquer fase ele pode ser dispensado. Haverá a interrupção do estágio probatório em algumas situações, tá? O que acontece quando ele é interrompido? Ele se interrompe e retoma depois, por exemplo, de uma licença gestante, retoma depois. Vamos ver em quais situações esse estágio poderá ser interrompido. Quando ocorrer um acidente de trabalho reversível, enquanto esses servidores tiverem licença por conta da reabilitação médica, né? Ou licença ou reabilitação médica. Quando ele ausentar-se de suas atividades por um motivo de auxílio-doença. Muitos acabam tendo um problema aí nesse período e por esse afastamento do auxílio-doença, eles deixam de ir ao trabalho. Então, nesse instante, foi aprovado no concurso, não completou ainda as 3 etapas dos 12 meses de estágio probatório, então o estágio vai ser interrompido. Só é retomado no instante que ele retomar as suas funções, né? E nesse período, lembrem que ele pode ser dispensado, tá? Em razão da nomeação para cargo comissionado, cuja área de atuação não seja compatível com a do cargo de origem. Portanto, se ele for nomeado para um cargo comissionado e esta área que ele vai atuar não é compatível com o cargo de origem, exemplo, ele é um professor, uma professora, e foi convidado para um cargo comissionado dentro, por exemplo, do zoológico, para fazer lá um serviço de gestão do zoológico, não tem nada a ver com o trabalho de professor de sala de aula. Então, nesse caso, o estágio probatório dele é interrompido, tá? Agora, se tem sentido, ele é um professor e foi para um cargo dentro da Secretaria Municipal de Educação, do Trabalho, que tem toda a afinidade, né? É compatível com o cargo de origem, daí esse estágio probatório continua, tá? A contagem continua. É claro que vão mudar as lideranças que estão avaliando essa pessoa, né? Nós vamos ver. E também pode ser interrompido no caso de licença especial. Essa licença especial tem todo um regramento dentro do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais. Pode ocorrer também essa interrupção no caso de ocorrência de fatos irregulares que demandem apuração. Acontece muito, 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 gente. Então, por exemplo, na nossa área de educação, houve uma infração grave dentro de uma escola por parte dessa pessoa que está cumprindo o estágio probatório. Então, nesse instante, enquanto estão sendo analisados, avaliados esses fatos irregulares, estaciona-se o período de avaliação de desempenho do estágio probatório, tá? Em razão da não realização do exame médico periódico, porque frequentemente nesses 12 e 12 meses, essa pessoa será chamada para exame médico. A gente chama exame médico periódico. E aí também pode ser suspenso, interrompido, caso a pessoa não cumpra esse dever de ir realizar o exame médico periódico. Outro motivo, licença maternidade, adoção ou paternidade. Vai ter o nenenzinho, tenha tranquila, o pai também, vai ter o seu filho, tenha tranquilo, adotou a criança, tenha tranquilo. Nesse período que você está nesse tipo de licença, aí o estágio probatório é interrompido. Também em razão da limitação parcial e temporária
do exercício das atividades por motivo de restrição médica estabelecida por quem? Pela seção de segurança de trabalho e saúde ocupacional por meio do ambulatório de saúde ocupacional. O ambulatório, ele é assim, ele tem uma vida muito próxima àqueles servidores, àquelas pessoas que estão em estágio probatório, a rotina toda dos servidores, de apresentar atestados médicos, é constante a visita de todos os servidores a esse setor de ambulatório ocupacional. Então, uma vez que exista uma limitação temporária ou parcial dessas atividades que eles tenham então emitido, o estágio probatório também pode ser interrompido. Também em não atendimento ao exposto do parágrafo 4º do artigo 6º também desta legislação. O parágrafo 3º vai dizer que na hipótese de acumulação legal de cargos, o estágio probatório do servidor será cumprido independentemente em relação a cada um dos cargos que tenha sido nomeado. Então, ele fez um concurso, ele já é professor, por exemplo, de educação física. Aí ele faz um novo concurso na área de educação física, ele fica com 2 cargos de educação física. Lembram que nós falamos que pode ter esse acúmulo? Então, ele vai, desde que haja compatibilidade de horário, ele pode ter esse acúmulo. O fato é que ele já cumpriu desse primeiro cargo aqui, a avaliação de desempenho, o estágio probatório, ele já é desse cargo aqui há mais de 5 anos professor, porém, nesse cargo novo que ele acaba de ingressar, ele vai ter que cumprir também o estágio probatório, nem que sejam concomitantes, né? Como disse o nosso documento, não sendo concomitante, é possível essa acumulação de cargos. Durante todo o período do estágio probatório, somente poderá ocorrer remoção, ou seja, sair daquele local que ele foi locado, que ele foi nomeado, na nomeação ele pode escolher um local para trabalhar. Então, ele está lá, mas ele teve que ser removido por N motivos. Então, só poderá ocorrer essa remoção uma vez a critério da administração e preferencialmente nos 2 primeiros meses da segunda ou terceira fase, salvo em casos excepcionais estabelecidos pela Secretaria de Origem, quando a chefia deverá justificar por escrito a remoção que excederá o limite permitido, ok? Portanto, pode haver remoção, sim, eles dizem que preferencialmente entre os meses da segunda e terceira fase, tá? Nos 2 primeiros meses. O parágrafo 4º nos diz que compete à chefia informar, através de ofício, a Secretaria de Administração, a seção de avaliação funcional, sobre essa remoção a que o servidor estiver vivido, né? tiver ocorrido com esse servidor. Para quê? Para fins de regulamentação lá, de regularização dos documentos, assim, quem vai ser agora o chefe, quem vai responder por essa avaliação de desempenho, esse estágio probatório, essas fichas que vocês vão ver que nós temos fichas que serão preenchidas. O parágrafo 5º vai dizer que o servidor nomeado em vaga provisória, para quem? Para a Secretaria da Educação, escolherá a vaga remanescente do primeiro processo de remoção, após o seu ingresso, e deverá cumprir o período complementar do estágio até o seu final na unidade de fixação da sua vaga. Então, tem uma exceção aí para aqueles que são da educação, por quê? Porque para a educação existe todo um processo único, diferente das outras secretarias, no sentido de anualmente ter remoção. Então, quando tem remoção, tem cargo que acaba ficando vago, né? Por isso que fizeram o concurso. Então, aquela pessoa vai tomar posse daquele cargo vago. Em virtude disso que há esse a mais aí no estágio probatório. No parágrafo 5º-A, a alteração do local de trabalho decorrente de escolha de vaga remanescente do processo de remoção, prevista no parágrafo 5º, será computada como remoção para os fins do parágrafo 4º, que nós já lemos, tá? Portanto, ficou claro esse parágrafo. O parágrafo 5º, na impossibilidade de atendimento do parágrafo 5º, devido à inexistência de vaga remanescente do primeiro processo de remoção após o ingresso, o servidor deverá cumprir o seu estágio probatório em unidade de lotação provisória, até a fixação de sua lotação. Então, ele não sai perdendo, porque aí ele fica provisoriamente numa determinada escola
e continua tendo aí o seu estágio probatório, ele não será prejudicado, tá? O servidor integrante da CIPA, o que é CIPA? Dentro da prefeitura existe uma comissão interna de prevenção de acidentes. Então, são eles que visitam as escolas, os espaços públicos e analisam se o servidor público está correndo algum risco por cadeiras que não são ergonômicas, por piso que está com ladrilho solto e pode sofrer um acidente, por repetição de movimentos, enfim, tem vários critérios aí que eles analisam essa comissão. Então, esse servidor que é integrante da CIPA, que tiver a sua avaliação de desempenho, vamos baixar isso aqui que ele subiu um pouquinho, né? Que tiver a sua avaliação de desempenho opinando por sua inadequação ao serviço público, terá a sua contagem de tempos para fins de estágio probatório interrompida. A partir de quando? Quando o CAESP, que é uma comissão permanente de avaliação do estágio probatório, é quando essa comissão, por 12 meses após o final do mandato, assegurando-lhe estabilidade provisória nesse período. Então, de qualquer maneira, não haverá nenhuma perda, não? Bom, no parágrafo 7º, nós estamos vendo que os servidores em estágio probatório, nomeados e designados em funções gratificadas e cargos de comissão, nós vimos que é possível, né? Eles deverão prestar atestado de compatibilidade das atribuições do cargo comissionado com a do seu cargo de origem nos termos do anexo 3. São anexos que vêm junto com esse decreto quando ele é publicado. Bom, então, se o secretário da Educação, o secretário da Saúde, o secretário de outras do RH chamar um servidor para trabalhar, ele vai ter que levar um servidor que está em estágio probatório. Ele vai levar, então, esse documento demonstrando que aquilo que ele vai fazer nessa nova secretaria, que não é o cargo de origem dele, tem compatibilidade com o cargo comissionado. E se não tiver, vocês já viram, o estágio probatório será interrompido. Para fins de interrupção do estágio probatório, nos termos do inciso 5º do parágrafo 2º, será considerado o período compreendido entre as datas de instauração e encerramento do processo administrativo. Lembram quando nós falamos? Quando houver uma infração do servidor nesse período, então, será compreendido entre as datas de instauração e encerramento. Nesse período, o estágio probatório está interrompido. Quem vai fazer isso? A autoridade competente e responsável pelo servidor, com imediata comunicação à secretaria na sessão de avaliação funcional, tá? Para quê? Para todos saberem, e inclusive o próprio servidor vai tomar ciência que o estágio probatório dele está interrompido naquele período que ele está sendo, então, alvo de verificação de instauração de processo administrativo, tá? Parágrafo 9º. Aos servidores nomeados para a guarda municipal, ocorrerá interrupção do estágio probatório imediatamente, desde que a instauração de procedimento administrativo até o seu encerramento pela ouvidoria e corregedoria, nos termos da lei, né, pela autoridade competente, com imediata comunicação à Secretaria de Administração. Portanto, se for um servidor da guarda municipal, imediatamente esse estágio é estacionado, né, é interrompido. Parágrafo 10. A interrupção do estágio probatório, a Secretaria de Administração, quando acontecer essa interrupção, por meio da avaliação funcional, poderá proceder à comunicação ao servidor. Sempre lhe será comunicado, como eu disse há pouco, tá? Parágrafo 10. A Secretaria de Administração, por meio da avaliação funcional, na sessão da avaliação funcional, comunicará a chefia do servidor sobre essa interrupção, tá? Para que a chefia não fique anotando todos os dados referentes a esse servidor, a essa servidora, se está interrompido. Se está interrompido, ela não tem que anotar nada. Ela só vai anotar movimentos, situações acerca daquele servidor quando retomar o trabalho, tá? Não significa que ela não pode ter uma anotação paralela, aí depende dela, tá? Artigo 3º. Os critérios para acompanhamento permanente da avaliação durante o estágio probatório são avaliação permanente do estágio probatório. Assiduidade e pontualidade, então, essa pessoa tem que ser pontual.
tem que ir todo dia ao trabalho, chegar todo dia no horário do trabalho. Esse quesito será avaliado. Aqui, o quesito saúde e capacidade física e mental compatível para aquele cargo que ela vai ocupar. Disciplina, né? Seguir as regras, seguir os princípios éticos daquele espaço de trabalho, daquela autarquia. E o desempenho também. Então, são os incisos que colocam, o que o documento nos traz aqui, que o decreto nos traz, mostrando em que sentido esse servidor vai ser avaliado. A avaliação de desempenho do estágio probatório será encaminhada a cada 12 meses, para quem? Preferencialmente com antecedência de 60 dias para as duas primeiras fases e 90 dias para a terceira fase, ou seja, quem é que vai encaminhar esses relatórios, esse questionário para aquela chefia poder avaliar, né? Então, vem o quê? Vem um documento para a chefia com os quesitos que ela vai ter que analisar relacionado àquele servidor. É a Secretaria, normalmente, de Recursos Humanos, de Administração, que vai encaminhar para a chefia imediata ou imediata. E essa antecedência, então, eles estão nos colocando aqui no decreto, que tem que chegar com 60 dias de antecedência para a mão dessa chefia, tá? E 90 dias de antecedência ainda para a última fase, ou seja, 3 meses antes já chega, para que a gente possa fazer as anotações. Excepcionalmente, mediante justificativa e comprovação por meio de ocorrências registradas, as chefias imediata e imediata poderão solicitar a antecipação da avaliação de desempenho, dando ciência prévia ao servidor, que será submetida a essa comissão permanente de avaliação de desempenho, tá? De estágio probatório. O que é a chefia imediata, Marta? É o seu chefe direto, aquele que você todo dia se relaciona. E quem é a chefia imediata? É o chefe do seu chefe, tá? Então, quem é o seu chefe? É o diretor da escola? Então, e o chefe do seu diretor, quem é? Essa chefia imediata, quem é? Poderá ser o supervisor, poderá ser o supervisor de escola, poderá ser o secretário de educação, a secretária de educação, ok? Bom, o que mais temos aqui? No artigo 4º, nós vamos ver que o acompanhamento do desempenho profissional em cada fase será iniciado mediante uma formalização de um termo de compromisso, seguindo-se os parâmetros estabelecidos nesse decreto que vocês vão ver daqui a pouquinho. A Marta, não sei em que momento começou. Esse documento chegará para as mãos da chefia e aí a pessoa que está sendo avaliada, a pessoa que está entrando nesse estágio probatório, vai assinar um termo de compromisso. Então, esse termo de compromisso será disponibilizado com a folha de ocorrências, que já estará junto com ele, e firmado entre a chefia imediata, mediata e o servidor, tá? Pelo qual se estabelecerá um contrato que definirá as rotinas de trabalho, esperando-se do servidor que este venha a desempenhar suas funções, manifestando suas dúvidas e suas possíveis sugestões quanto à modificação do trabalho, atuando com iniciativa e reportando-se à chefia em caso de dificuldade. Então, nesse compromisso, tem os direitos e deveres dos dois lados, da chefia imediata e imediata, que se comprometem, então, a dar essas respostas, a dar apoio em caso de dificuldades, a ouvir as dúvidas desse servidor e dizer, olha, é por esse caminho, é assim que você faz, ensinando, dando orientações, alinhando esse servidor nesse serviço que ele vai acabar desempenhando a partir de agora. Então, é uma tarefa de 3 mãos, tá? No parágrafo 2º está escrito que durante a fase a ser avaliada, a chefia imediata deverá permanecer com o formulário denominado folha de ocorrências, para que seja feito, então, o acompanhamento e o registro das ausências, dos comportamentos positivos e negativos do servidor durante esse estágio probatório. Já vivi muito isso com servidores, às vezes ele é assim, super proativo ou super proativa, tem boas ideias, cria, faz o a mais daquilo que é esperado dele. Então, aí sim, são comportamentos positivos que vão estar, de fato, registrados nessa folha de ocorrência. E muitas vezes, essas ocorrências corriqueiras, como, olha,
tirou 3 dias de afastamento médico porque teve uma gripe, tem que registrar ali. Gritou com um aluno, humilhou o aluno, tem que estar ali. Tudo que acontecer com esse servidor nesse período, os pais vieram reclamar, está ali também. Os pais vieram elogiar, está ali também, tá? Então, olha o cuidado que essa liderança imediata tem que ter. Lembrando que a chefia imediata deve permanecer com esse formulário, tá? Que é o chefe direto dele. A avaliação de desempenho do estágio probatório deverá ser efetuada por meio de formulário específico, conforme o anexo que está juntamente com esse documento na publicação no Diário do Município, que conterá fatores de avaliação para análise da chefia imediata, assinado por essas, ou seja, os dois chefes assinam, quem está diretamente com o servidor público que está em estágio probatório e o chefe do chefe, os dois assinarão, tá? E também, principalmente, assinado pelo servidor, observadas as 3 dimensões que nós vamos conhecer agora, compostas por características desejáveis para o desenvolvimento das atribuições do cargo. Agora, vamos ver essas dimensões, o que se espera que o servidor, como é que vai ser esse comportamento dele, essa postura dele, esse profissionalismo dele dentro do serviço público, em que olhares que a prefeitura pensa em avaliar, tá? Bom, primeiro ele fala na dimensão institucional, com relação à prefeitura. Características que agregam valor e contribuem para o desenvolvimento de quem? Da prefeitura, não é nem da escola, pode ser até da escola também, mas a prefeitura como todo, como uma instituição, através do trabalho dessa pessoa que vai ser na escola, né? Então, entendendo que a escola também está dentro dessa dimensão institucional. A escola é um espaço público próprio da prefeitura. Então, todos eles, esse grupo todo será avaliado aí no olhar do servidor que está em avaliação do desempenho, como é que ele cuida do nome dessa escola, cuida da prefeitura enquanto instituição. Vamos ver. A primeira análise é quanto ao engajamento institucional. Como é que ele se envolve, como é que como é que a gente fala sempre, tem um ditado, né? Ele pega para ele como se fosse dele, ele vai lutar com todas as forças para que sempre a visão da escola, a visão da prefeitura seja uma boa visão com relação ao público. Orientação para resultados. O que ele faz traz bons resultados para a instituição? Capacidade de análise e solução de problemas. Ele é capaz de resolver os problemas sempre em benefício da escola, da instituição prefeitura? Segurança no trabalho e responsabilidade. São outros itens que serão também avaliados nessa dimensão que é institucional. Aí nós temos a dimensão que é a funcional. Para essa dimensão, serão observadas características que geram impacto nos processos e nas formas de trabalho. Processos quais são? As rotinas que acontecem, por exemplo, na escola, tá? Então, vão ser observadas qualidade e produtividade desse servidor, habilidade técnica para ele realizar, dar a sua aula, ou ser um supervisor e trabalhar, então, com essa liderança, com as escolas todas, ou ser um orientador pedagógico e trabalhar com todas as características possíveis aí, trazendo os valores positivos dos professores, implementando todos os conceitos aí curriculares, trazendo a comunidade para próximo da escola, para também se envolver na construção de propostas pedagógicas, revisão de regimentos escolares, etc. Então, isso diz respeito à qualidade e produtividade. A habilidade técnica, isso diz respeito 100% ao que ele está lá para fazer, tecnicamente. Energia e disposição para o trabalho, ou ele chega sempre, meu Deus, mais um dia. Como é que ele chega para esse trabalho? Como é que a função dele é vista nesse trabalho com a forma a postura que ele tem em forma de dinamismo, de vontade para trabalhar. A palavra é essa. Engajamento profissional, trabalho em equipe, ele faz sempre sozinho, se colocando como centro, ou não, ele compartilha, ele traz, ele escuta ideias, ele busca com os pais, com os professores, opiniões, para daí formar uma opinião geral. Capacidade de decisão, se ele sabe decidir na hora certa, sabe dizer sim, sabe dizer não,
sabe organizar, por exemplo, uma festa junina, que tem tantas coisas, onde nós vamos pôr isso, essa capacidade de decisão, nessa organização, e a capacidade de lidar com novas situações, que é o que mais existe na escola, gente. Novas situações. Você passa 30 anos trabalhando com o serviço público, com a escola, e nunca um dia foi igual ao outro. Tem situações novas que surgem e umas, assim, completamente inimagináveis. Então, são situações novas. Esse servidor que está entrando sabe lidar com essas situações, como é que ele se comporta diante dessa situação que é nova. E, finalmente, temos aqui a dimensão individual, que vai falar das atitudes e comportamentos e mostrar que essas atitudes são um diferencial do servidor. Com relação a ele se atualizar, ele vai buscar, abre-se cursos de inscrição, cada um se inscreve se quer ou não, e ele vai e se inscreve. Como é que ele atende aquele público? Qual vai ser a sua flexibilidade e adaptabilidade para aquele novo ambiente? Foi removido? Como é que é? Como é que ele se encaixa nesse novo meio social? Como é que ele lida com as coisas com relação à sua adaptação e fazer com que as pessoas também entendam que ele é um membro do meio agora? Como é que é essa questão dele nesse relacionamento interpessoal? Ele se dá bem com as pessoas, ele consegue fazer essa conexão com as pessoas para que cada um atinja seu máximo proveito. E quando eu estou falando isso, também estou falando com os professores, né? Que esse relacionamento deles com os alunos, dos gestores com os alunos, dos supervisores com os alunos, com os professores, com os pais, esse relacionamento, como é que se dá? Positivo, negativo, neutro? Como é que é? Administração de condições de trabalho, muitas vezes tem aquilo que eu preciso e muitas vezes não tem aquilo que eu preciso naquele momento. Como é que eu me saio nisso? Como é que eu resolvo a demanda se eu não tenho exatamente aquilo que eu precisava trabalhar, né? Essas condições que me fariam atingir um objetivo X, eu encontro outros caminhos para conseguir atingir o objetivo X. A comunicação dessa pessoa, o comprometimento, a eficiência da pessoa. Com todo o conjunto do que ela faz, ela consegue ser eficiente. E aí, nós vamos ver na próxima videoaula os itens de avaliação de desempenho do estágio probatório de que trata esse artigo que nós acabamos de falar, as 3 dimensões. Então, vamos para a próxima videoaula sobre o estágio probatório. Tchau!